TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Segundo André Luiz, nenhum de nós aqui está pagando por conta de ninguém, ou seja, os erros cometidos pelos outros são dos outros. Nós vamos responder pelos nossos atos. Essa é a preocupação maior. O que a doutrina nos convida à reforma íntima, essa questão moral, essas mazelas que nos arrastam para baixo, mas que, na verdade, eu posso combatê-las, porque estão comigo. Eu não tenho que olhar do outro. E nossas provas são de cada um. Nem tenta olhar para do outro, que você não vai resolver, não. O professor botou provas diferentes. Não existe uma prova igual à outra. Podem se parecer, mas não é igual. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os Espíritos responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, íamos fazer sempre a mesma coisa, porque não tínhamos a liberdade de pensar e de agir. Então, nós somos livres para fazermos o que quisermos, desde que assuma, desde que seja responsável. E, além da responsabilidade, temos os deveres. Os deveres nada mais são do que ter obrigação de, precisar, tarefa. E isso nós fazemos o dia inteiro. Nós temos deveres o dia inteiro, não é? Principalmente a dona de casa, os deveres dela parece que não tem fim. Mas tem que ser feito. E quanto mais eu faço, mais eu me promovo. Porque aqueles deveres, aquelas tarefas mais difíceis vão se tornando fáceis à medida que eu lido com elas. Da mesma forma, os problemas. Se eu me esconder dele, ele fica maior. Mas se eu enfrentar, se vier um problema maior, eu vou ficar da altura dele. Porque eu já resolvi aquele anterior, já sei como lidar com a situação. Desde que eu assuma. Desde que eu tenha responsabilidade. Viver é a coisa mais fácil do mundo. Viva e deixa os outros viver. Somente. Mas o que nós vemos são as pessoas quererem viver a vida do outro. Aí fica difícil. Por mais obscura que seja a condução do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão e fortifica a alma. Uma pessoa cumpridora de seus deveres, ela tem dignidade, ela é forte. Porque ela não deixa por fazer. E o adágio popular diz que o preguiçoso trabalha 2 vezes, né? O dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição e saber. Então vejam que até aí nós temos essas diferenças. O dever não tem limites e sempre podemos melhorar cada dia. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Afinal, o dever é uma lei da vida. Desde que nós nascemos, nós temos deveres a cumprir e obrigações. O que as pessoas hoje querem é a facilidade sem o esforço, sem o trabalho, sem o sacrifício, né? Que para muitos é um sacrifício. Pelo menos estar aqui, por exemplo, ficar sentadinho aqui por 40, 50 minutos é um sacrifício, mas em outros momentos passa 2, 3 horas em pé pulando e nem reclama. Não é? Bom, no livro Consolador, na questão 185, quais as características de uma boa ação?
A boa ação é sempre aquela que visa o bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Fazer o bem é tão difícil que as pessoas fogem para fazer o mal. Será? Será que é mais fácil roubar um banco do que pedir a alguém porque está com fome? Ser verdadeiro? A nossa natureza, imagem e semelhança, está lá na Gênese da Bíblia. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então não existe maldade em nós. Temos que ter essa consciência. Claro que em alguns momentos cometemos esses equívocos, esses enganos, por conta da nossa pequenez e da nossa ainda capenga evolução. Mas Deus quer que atinjamos o ápice. Só que Ele não vai puxar ninguém. Nós é que temos que subir a montanha. Nós é que temos que fazer o pequeno esforço, porque é tão rápido esse tempo que nós temos aqui. E veja que somos nós que estipulamos, né? Eu quero viver 80 anos. Pronto. Outro, eu quero viver 100. Outro, eu quero viver só 50. Bom, e outros, no meio do caminho, pula de um prédio. Esse, se já estava devendo, vai multiplicar seu débito, né? Outros vêm só para cumprir poucas horas. Outros vêm para que o casal passe por aquele momento. São várias situações. Outros estão na portinha de saída, aí volta e ainda passa mais um tempinho. Eita, fulano está com um pé lá, outro carro. Aí às vezes um cabo que numa saúde de ferro vai primeiro. É a vida. Agora, eu tenho que preservá-la, eu tenho que cuidar, claro, mas com responsabilidade. E o que é que nós fazemos? Nós desgraçamos o nosso corpo, o que está ao nosso redor, estamos acabando com o planeta por irresponsabilidade, por falta de cumprir nossos deveres. Um planeta maravilhoso como esse, é como se Deus pegasse assim e dissesse, pronto, aqui vocês vão tomar conta disso aí, olha, de vocês, olha, cuidem aí. Nem adiantou a recomendação. Reclamar é fácil. Vai resolver? Se pôr no lugar do outro, né? Para ser a pedra todo mundo quer, ninguém quer ser a janela, né? Quer ser a pedra. Então temos que ter responsabilidade de assumir nossos deveres. Deixa o outro ele tem que fazer a parte dele, aí é problema dele. Eu fazendo a minha, aí eu vou ter tempo para, quem sabe, dar uma ajuda. Porque, na verdade, é o que a doutrina nos prega aqui, sejamos irmãos, que nos amemos, que façamos ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Estamos fadados à felicidade. Agora, eu tenho que trabalhar. A felicidade está em mim, mas é uma construção. Eu tenho que ir aos poucos e ir conquistando. No Evangelho, no capítulo 17, tem lá o dever que foi trazido por Lázaro em 1863, e ele diz assim: o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. E aí não é o egoísmo. O dever é a lei da vida. Encontramos-la nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não no que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Ou seja, as pessoas às vezes viram
relaxadas, irresponsáveis por conta disso. Vão atrás do falso brilho que o mundo oferece. A ilusão. E nós estamos nesse meio. Os que estão mais atentos dificilmente se iludem. Olha ali não. Quero não. Aquele adágio popular, esmola grande demais, o cego desconfia, né? Mas isso é para nos provar. Deus sabiamente nos prova constantemente o dia inteiro. Existem provas que nós resolvemos quando percebemos já passou. Porque você já está afeito àquilo, você já consegue resolver sem se arvorar, sem desespero, sem nada disso. Tranquilamente você consegue. Daí porque a tolerância, a paciência, a resignação, que é um exercício diário. Pensa direitinho hoje, quantas vezes você foi tentado a se irritar e conseguiu se controlar. Parabéns. É para isso que existe essa prova. Alguém vir lhe cutucar, lhe irritar, para ver se você entra naquela faixa vibratória. Não entre não, porque você vai ser igual ao outro. É aí onde está o segredo, né? A irritação, o barulho, o camarada lá bem calmo, só observando. Quando todo mundo olhar um para o outro que vê que ele está quietinho, mas fulano, e aí? Não, tudo bem para mim, está ótimo. Não são eles lá que estão com a confusão, porque eu vou, não é? Mas às vezes a gente compra a confusão do outro, compra a irritação do outro, se deixa afetar facilmente também, tem esse detalhe, né? Se irrita com qualquer coisa, e aí vira uma bola de neve. Eu irritado vou irritar o outro se irrita com o outro, aí não para, vai-se embora. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Meu direito. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.